Boa noite, pessoal. Mais um Conversa com o Cacau. Hoje recebendo o craque botucatuense Nenê Martins, ou Nenê Guanchuma. Boa noite, Marisa. Boa noite, Juliano. Boa noite, Zique, Gu. Boa noite, Reginaldo. Vinícius, boa noite. Calor aí em Guarulhos, Zique? Boa noite, Renata. Boa noite, Vi. Boa noite, Plínio. Deu tempo, Plínio? Nenê entrando, vamos lá, Nenê. Fazer o convite, Nenê. Edição, boa noite. Betinho, Tonho, boa noite. Aí. Opa. Acertar, acho que deu certo aqui. Vamos acertar a posição da câmera. Isso aí, garoto. Beleza. Ouvindo bem, Nenê? Tô ouvindo bem. Então tá jóia. Não, o seu também tá jóia. Bacana. Bom, vamos fazer a apresentação e aí a gente começa o nosso bate-papo. Legal. Betinho já respondeu errado aí, hein, meu filho? Vamos prestar atenção. Esse aqui é o Conversa com o Cacau, né? Nosso bate-papo de toda terça e sexta-feira, né? Às 19 horas. Hoje temos o prazer de receber aí o Nenê, o craque botucatuense, né? Passou por várias equipes aí a gente vai ficar sabendo isso aí quem não sabe, né? Vai ficar sabendo aí durante a nossa conversa e vai ter bastante história para contar. Hoje teremos os brindes dos nossos apoiadores, né, que é a Lalane Croquettes, vamos ser duas bandejinhas de nhoque, né, do nhoque recheado deles, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e também o tradicional já 50% de desconto em qualquer tênis da Adidas ou chuteira da Adidas, lá da Klaus Sports do Murilo. Para participar, é somente responder a pergunta: em que equipe o Nenê encerrou a carreira? Né? Para dar uma dica, é numa cidade bem próxima de nós aqui, que hoje a equipe não disputa, acho que os campeonatos das divisões, aí, não disputa mais campeonato profissional, uma equipe bem próxima da gente aqui. Tá? Então, boa noite, Nenê, é um prazer estar falando com você e, por favor, faça a sua apresentação. Primeiramente, boa noite a todos. Eu, Cacau, fico muito grato pelo teu convite. Já assisti algumas lives tuas e acho que é algo muito bom para a cidade, traz bastante informações e a cidade ela necessita ser alimentada com a história, né? A história de Sim. seus jogadores, a história das suas competições, e você tem feito isso muito bem. Agradeço ao Plininho, que é um amigaço meu, e que também solicitou esse convite, tudo, fez o contato. Então, é um prazer, estou aqui à disposição, sei que o tempo é curto para uma carreira de 19 anos, Sim. mas eu deixo você à vontade aí para você conversar. Não, tá ok. Né? O prazer é nosso. Também gostaria de agradecer ao Pleninho de ter feito a ponte aí para a gente conseguir fazer essa conversa com o Nenê. Nenê, vamos começar, né? Aqui em Botucatu, como que foi lá o início? Como que o pequeno Nenê lá, onde jogava bola aqui? Como que foi isso? Bom, eu comecei, lógico, jogando futebol de campo naquilo que é o que existia antigamente, campinho de futebol. E aqui abaixo, eu morava ao lado do Hospital de Sorocabana, e bem no lado de baixo lá tem um jardim que hoje tem trailer, tem um monte de coisa que vende pastel, vende um monte de coisa lá.
E lá era um gramado em forma de triângulo. E lá a gente se reunia, toda a turma do bairro ali daquela região. O Badu, olha, toda essa turma aqui daquela região ali, a gente estava sempre, todo final de semana, fazendo joguinhos lá. E às vezes até durante a semana. E, lógico, o top daquela época, o campinho top, era o campinho do Brasil. Né? Lá era desfilar mesmo. E também tive a oportunidade de jogar lá. Lá tem uma história bem peculiar, né? Daquele campo, do Campinho do Brasil. Um dia você pode até conversar com o pessoal. E depois eu fui, na verdade, eu comecei na Ferroviária. Eu fui disputar um campeonato infantil na Ferroviária, o Galvani era o treinador, e nós acabamos sendo campeões. E daí eu passei a jogar o campeonato amador também, já com idade bem precoce. Nós tínhamos muitos garotos, valores muito bons, e tudo garotada jogando um amadorzão de Botucatu. Com os veteranos que pararam da Ferroviária, né? Sim. E esses veteranos que eram verdadeiros craques, posso dizer que aprendemos muito com eles, e isso deu uma base para nós muito boa. Esse foi o início, então, em Botucatu, né? Botucatu. Tá, o Marco Colense entrando aí, mandando um abraço, viu? Marquinho Colense. Um abração para eles também. Tá. Aí depois né, aí tem a história, foi disputar alguma coisa na Botucatuense, é isso? Como você foi descoberto? É verdade. Aí o que aconteceu é que eu fui, depois meu pai foi para Botucatuense, e ele obrigou eu a assinar com ele, né? Porque eu estava já familiarizado aqui na Ferroviária, e eu fui para Botucatuense. E foi bom, foi ótimo, porque lá eu consegui jogar na equipe de juvenil lá, ser campeão pela Botucatuense juvenil, campeonato da cidade, e o amador também disputei, dando uma força para o meu pai lá. Jogava eu, meu pai e meu irmão. O Edson, sim, o centroavante, meu pai era treinador e às vezes entrava, e eu de ponta esquerda. Né? E foi um momento muito importante. Eu sei que tem um cara que deve estar aí assistindo e vai dar um toque aí de pegar no pé. Meu pai deixou eu um período na reserva do Paulo Xixa. Do Paulo Xixa. Inclusive, dessa época tem uma foto que está né, a linha de baixo, né, ponta direita seu pai, não me recordo meia direita, daí o Edson, não me recordo o meia direita, né, o 8 eu não lembro, o 9 o Edson, o 10 o meu pai, o Zé Ayrton, isso mesmo. E o 11 o Nenê novinho, né? Isso mesmo. E aí o que acontece? Que eu tive a oportunidade de treinar no Santos, através do meu pai, o Nardinho que jogava na Ferroviária, tudo está na Venezuela, sim, né? O Nardinho, sim, eles jogavam na Portuguesa Santista, mas eles arrumaram para mim treinar, fazer um teste no Santos. Eu fiz, acabei fazendo gol no treino, tudo, e fui convidado a voltar nas férias, em dezembro. E eu depois acabei voltando com o Serginho Masquete lá. E temos uma passagem lá assim, maravilhosa, porque nós treinamos, nós fomos para a praia, fomos curtir a praia. Quando voltamos, o treinador estava de braços cruzados e falou: olha, vocês acham que isso aqui é casa de veraneio? Vocês vão treinar com o time do Santos hoje. Cara, eu ouvia pelo rádio, o Fiore Gilhote falar dos caras. Aí entrou eu e o Serginho para jogar. A tremedeira foi tanto que nós não pegamos na bola. Não pega na bola. E treinamos com aqueles monstros que eram do Santos, né? E aí eu acabei não ficando no Santos. Aí eles, no mesmo dia, o cara dispensou a gente, nós saímos, pegamos a mala, fomos embora. Eu era de menor, não podia pegar o ônibus. Nós ficamos na praia até umas 11 da noite. Começou a dar um medo, nós voltamos para Vila Belmiro, estava fechado o estádio. Os meninos abriram a porta para nós pulamos a janela, né? A porta estava fechada, nós pulamos a janela, dormimos e depois no outro dia de manhã pegamos uma autorização com o Serginho, né? E aí eu acabei vindo para Botucatu, né? E voltei a jogar o campeonato amador, tudo na associação, com o pessoal todo, né? Sim. Não,
Pulou o muro, então, do... Eu e o Sérgio Pulou o muro. Basquete, olha, incrível, cara. Que essa história é boa também. Então, e daí teve uma passagem também pelo 15 Piracicaba, né? Isso, me convidaram também para ir para o 15, o pessoal do 15 de Piracicaba queria ver. Eu fiquei 15 dias lá, estava indo muito bem, mas tinha o dono do 15 de Piracicaba, era o dono da Tatuzinho, famoso da Bronzio. E o da Bronzio, quando eu estava lá, o da Bronzio acabou saindo, abandonou lá o 15, e a equipe praticamente foi para o, né, Beleléu. E nós acabamos vindo para cá de volta. Tá? De volta para Botucatu. Aí para Botucatu. Aí o que acontece? A gente já estava um pouquinho mais maduro, fazendo testes, jogando aqui os campeonatos que eram os campeonatos, o campeonato amador aqui era muito bom, muita gente boa. Né? CCA, Toninho Santana, o pessoal que jogava, o Nésio, que faleceu recentemente, meu pai. Então era um campeonato assim muito, muito bom. Né? E aí eu acabei... nós estávamos treinando na associação, no campo da associação, lá no gramado, e tinha arquibancada, nós não percebemos. E tinha um olheiro lá. E esse olheiro, nada mais, nada menos, era o Zé Duarte, do Guarani. Zé Duarte, Guarani. E ele veio por indicação, quando eu estive em Piracicaba, o preparador físico lá, que depois foi ser do Guarani, ele, Pedro Pires de Toledo, ele indicou para o Zé Duarte, falou, lá tem moleque bom em Botucatu, vai dar uma olhada. E ele estava montando a base do Guarani, e ele acabou levando 4 jogadores. Eu, o Zé Ito, o Ademir Fioreto e o Savarazinho. E os 4 foram e ficaram jogando na base do Guarani. E meu pai depois preparou o João Marcos como goleiro, que ele não era goleiro, e falou para mim, vou trazer um goleiro aqui, vou falar para o Zé Duarte que eu vou mandar um goleiro fera para ele. A mão dele é desse tamanho. Ele falava, desse tamanho a mão, braço, você vai ver. E quem que era o goleiro? O João Marcos. João Marcos. Jogava vôlei, né? Eu sempre ouço que o João Marcos era jogador de vôlei, né? E aí, de repente, apareceu. Ele era a ponta esquerda do cascudo do Inca. Nossa Senhora. Que o pai dele tomava conta do campo lá, João, né? O seu João, né? Costela. Seu João Sim. Costela. Sim. E aí começou a carreira, né? Sim. Lá no Guarani, né? Na base do Guarani. Viu, Nenê? E uma... Assim, o Bianco, né? O Bianco foi goleiro de futsal aqui do BTC, tudo. Fizemos uma live com ele. Ele tá falando que você foi professor dele na admissão. Demissão, né? Aí fica com você. Aí, Bianco, tá dado o recado. Então, quando eu parei tudo, eu montei uma escolinha, fiz um convênio com São Paulo. Infelizmente, no momento, a Ferroviária, eu acho que ela vacilou bastante. Eu, através do Dr. Marco Aurélio, o médico Marco Aurélio, que era de São Paulo, naquela época, eu trouxe a ideia dele de trazer um polo do São Paulo aqui na Ferroviária. E eles gostaram demais. A diretoria veio aqui, o São Paulo veio jogar. E eu acreditava que a gente ia fazer um grande trabalho. Mas, verdadeiramente, eu posso dizer isso, pode haver discordância, eu respeito totalmente. Mas, verdadeiramente, não houve assim uma apreciação tão grande. E depois, no decorrer, o São Paulo acabou mudando a diretoria e nós, que tínhamos aí uma possibilidade de manter essa relação, né? Eles chegaram a mandar eu tenho um documento do diretor de São Paulo querendo firmar essa parceria, né? E aí eu tive muitos meninos nessa escolinha. E acabei até depois indo para a base do 15 de Jaú, treinar o 15 de Jaú. Sim. A base e o profissional do 15. E também dei aula em escola aqui. Então, tem muito garoto aí que no Pedrete foi jogar, só que era salão, né? Salão, não tem. A escolinha era futebol, mas nas escolas... Então, eu devo ter, sim, participado dessa história aí. Se ele pôr mais detalhes aí, eu vou lembrar mais. Isso aí, Bianco.
Viu, Nenê? Licença, um minutinho, falar novamente sobre a questão do sorteio, né? Que a audiência é rotativa, né? O pessoal vai entrando depois também. Pessoal, quem quiser concorrer aos brindes no final da live, né? Já tradicionais, as duas bandejinhas de nhoque da Lalane Croquetes, sobremesa da Esqui Sorvetes e também aos 50% de desconto na chuteira ou tênis Adidas do Murilo da Klaus, é só responder a seguinte pergunta. Em que equipe que o Nenê encerrou a carreira? Vamos dar uma dica, né? Uma cidade aqui bem próxima aqui da gente, né? Que hoje não disputa mais competições profissionais, mas foi um ano que essa equipe quase subiu de divisão. O Plínio, ajuda aí, Plínio, o Gu, o pessoal aí, ajudem o pessoal aí a responder. Nenê, vamos falar um pouquinho, eu agora à tarde, conversando aqui com alguns amigos, todos me falaram uma história que o seu pai sempre contava, né? Que foi ele, para quem não sabe, acho que todo mundo que está aqui sabe, né? Mas o pai do Nenê, né? O velho Guanchuma, que todo mundo conhece, né? Como velho Guanchuma, estava no 15 de Jaú e foi para o Palmeiras. Né? Jogava no 15, ponta direita rápido ali e tal, foi pro Palmeiras. E diz a lenda, né, que tinha um grande jogador lá, o Jair da Rosa Pinto, né, famoso aí, que jogava no meio de campo e distribuía a jogada, né? E diz que o velho Guanchuma já acostumado no 15, que era aquela coisa, metia a bola nele na velocidade, ia para a linha de fundo, uma característica dele que o Nenê herdou, né? Mas disse que chegou no Palmeiras, ele lá na ponta direita, partia, o Jair com a bola, o Jair virava para a esquerda. O velho partia, o Jair virava para a esquerda. Aí foi tomar satisfação, né? Pô, mas não vem bola para mim e tal. Daí ele falou, para passar a bola para você, nós vamos ter que fazer um acerto aí, tem que ter um xuxinho aí, não sei o que. Será que é verdade essa história aí? Eu sempre ouvi, desde criança eu ouço essa história. Na verdade, meu pai contou a história para a gente, né? Ele foi para o Palmeiras e ele era muito folclórico. Até a própria imprensa de São Paulo via nele como o canhoteiro do São Paulo, também folclórico. Porque ele vibrava. Se tivesse uma bandinha tocando no campo, ele era complicado, porque ele saía para a direita. O meu pai tinha uma coisa que é muito importante para um atleta, né? Ele não era só uma perna para destro ou canhoto, ele saía para os dois lados. Então, muitas vezes ele fala para mim, Nenê, observa o cara, se ele tem a perna direita boa, você sai no lado esquerdo, pai. Então, e era um jogador muito experimentado. E meu pai, aonde ele ia, ele era atração, né? O pessoal mesmo pode dizer isso. Mesmo em Botucatu, depois de velho jogando, tem a turma aí para Nenê, seu pai vinha arrebentava aí no jogo com a idade que ele tinha. Porque ele era muito habilidoso e muito rápido. E tem mais uma, ele era inteligente para jogar, não é aquele cara que só corre, não. Ele era inteligente para jogar. Agora, imagina, o cara vai para o Palmeiras, né? E com todo esse histórico, né? O Fera, né? O Fera era o Jair, né? De repente, meu pai, se ele começasse a fazer muito carnaval lá, com certeza ia dividir um pouquinho de poder. E o meu pai percebeu isso, que a jogada fluía e passava pelo Jair. Só que o Jair não dava continuidade para ele na ponta. E quando você joga de ponta, aberto, e não recebe bola, pode esquecer, você some do jogo, entendeu? Você não é um homem que está ali no meio interagindo. Você precisa ser acionado. Eu, como ponta esquerda, que jogava na frente aberto, era uma briga, porque eu brigava mesmo. Eu queria bola para mim. Porque o atacante é isso, ele precisa de bola, ele precisa receber para ele fazer jogada. Eu costumo dizer para os meus meninos do projeto que eu tenho, olha, atacante que é atacante, ele erra uma, duas, três, na quarta acertou, é gol, acabou, desmontou outro time. Então eu falava, e ele falava que isso não estava acontecendo. Por isso, e meu pai tinha um temperamento que todo mundo
que conviveu com ele sabe, né? Temperamento muito forte. Ele pegou, discutiu com o Jair, bateram boca, e ele sabia que ele não ia poder desfrutar do que ele desfrutava no 15. Ele pegou a mala dele e foi embora para Jaú. Tá certo. Largou o Palmeiras. Não, então, essas histórias do futebol aí que, assim, né, nós leigos aqui, a gente não consegue imaginar, né, que possa acontecer, mas a gente sabe que tem muito disso. Né? Cacau, você pode perguntar para todo jogador que jogou tempo, carreira, time grande. A coisa mais fácil que tem é jogar bola. O maior problema é fora de campo. Fora de campo, sim. Porque jogar não é difícil, cara. Se você sabe, vai lá e faz. Sim. E outra, depende de você. Agora, o fora de campo, que é uma das maiores dificuldades que o jogador sente, entendeu? Sim, imagino. Imagina que a gente não tem essa noção, né? Mas eu imagino que... É torcida, é diretor, é empresário, é treinador. Imprensa. Imprensa. É muito, né? Então, cara, Vamos falar um pouquinho agora da sua carreira, né? Depois saiu no Guarani lá, ficou mais na base, né? Depois foi pro Botafogo de Ribeirão Preto. Parece que tinha um cara... Parece que tem um cara bom lá, né? Um cara bom de bola lá, grandão. Só falar para você o seguinte, claro. No Guarani eu fui a profissional, eu fiz um dos gols que deu a maior zebra da loteria contra o Corinthians, o Brinco de Ouro lotado, eu fiz o gol contra o Corinthians. Na outra semana, o Zé Ito fez o gol que nós ganhamos do Santos, entendeu? Fizemos uma campanha boa, muito boa. Então lá eu já comecei a ter uns lampejos de um jogador de base para profissional. Eu tenho até a foto, tudo, do gol contra o Corinthians. E eu lembro que foi a maior zebra da loteria, porque o Guarani estava há muito tempo sem fazer gols. E eu estava machucado e entrei naquele jogo. Daí, o Guarani foi fazer uma excursão e acabou levando pessoal mais de meio de campo e tudo mais, e eu acabei não indo nessa excursão. Fui emprestado para o Botafogo de Ribeirão. Em Ribeirão, eu fiz uma campanha muito boa, muito boa. Garoto ainda, 20 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, e o Botafogo classificou para o Paulistão. Eu voltei para o Guarani, estava tudo certo lá, meu material reintegrado no time, mas eu chamei o treinador que era do profissional, o Zé Duarte, falei para ele, seu Zé, se eu estiver bem, eu vou querer jogar, porque eu tive bem, joguei, fiz gol, tudo, e na hora do bem bom, eu não fui para a Europa com o pessoal. Foi o Zé Ito, foi o João Marcos, que era da categoria de base, foi. Eu não fui. Eu fui comer a massa dura lá de novo. Agora, se eu estiver bem, eu quero jogar. Se o senhor não me pôr, o senhor vai ter dor de cabeça, porque eu vou ser problema para o senhor. Eu vou bater de frente com o senhor. Isso ainda eu era garoto. Ele falou, então você quer ir para o Botafogo? Eu falei, o Botafogo? Não, ele quer te comprar. Eu falei, então eu vou embora. E acabei indo para o Botafogo. E no Botafogo eu tive a felicidade de pegar uma equipe no crescente, né? E joguei o primeiro ano com Maritaca e Geraldão na frente, João Carlos Motoca na direita. E o segundo ano, nós fomos bem. Aí no segundo ano subiu o Sócrates. Então o ataque ficou João Carlos Motoca, Sócrates, Geraldão e eu. Aí o time arrebentou. Aí nós fizemos uma campanha 73 excelente. 74 o Geraldão foi acho que o artilheiro do Campeonato Paulista. E aí surgiu a possibilidade de eu ir para o Grêmio. Depois, no outro ano, foi o Geraldão para o Corinthians. E depois, no outro ano, o Sócrates, que fazia faculdade, acabou indo. Mas eu joguei com o Sócrates, ele era um ano mais novo que eu. Eu tinha uns 20 anos, ele tinha uns 19. E eu acabei indo para o Grêmio. E depois eles foram também tomando o seu rumo. Mas foi um timaço. Com jogos memoráveis. Certo. Jogando contra Pelé, contra toda essa turma aí. Isso aí, o pessoal tem que ter
essa noção. E o Sócrates era diferenciado mesmo, Nenê? Era. O Sócrates era porque é um cara de tecnicamente muito bom, muito bom. Um cara que tinha uma visão de jogo excelente. Então, para um cara que ele era um cara que chegava de trás, ele construía muito para o time. Né? O Geraldão, nossa, o Geraldão deitou e rolou com o Sócrates jogando com ele. Né? Então, só que tinha uma coisa, não gostava de treinar. Não gostava, o Magrão, você falar de treinar, ele sempre... Mas ele era tão bom tecnicamente que, mesmo ele não tendo um preparo físico privilegiado, jogava muito. Sim. Não, essa noção que a gente... Essa é a noção que a gente tinha. Mas desde novinho, então, também não gostava mesmo de treinar, né? Não, ele não, o mesmo jeitão. Não. Magrão não gostava, não. E gostava de uma sertaneja, de uma cervejinha. Do fora do campo ele gostava, né? Desde garoto. Era aquele cara que gostava de uma música de viola, entendeu? Ah, que bacana. Nossa. E aí você citou que daí do Botafogo, né, devido a essa campanha aí que vocês fizeram, que daí revelou bastante gente para as equipes, aí você acabou indo para o Grêmio. Aliás, viu, Nenê, eu sempre faço as lives com algumas camisas, né? E sempre eu procuro homenagear quem a gente tá conversando, né? Aí tem várias equipes que você jogou, que eu tenho a camisa da Portuguesa, eu tenho a camisa do Juventus, tenho a do Grêmio, né? E eu achei, quando a Taliba, eu fiz com a Taliba, eu fiz com a do Juventus, com a do Eduardo, eu fiz a da Portuguesa, então hoje eu decidi fazer com a do Grêmio aqui dentro das minhas coleções em sua homenagem, que é um dos grandes times que você jogou, né? Por sinal, uma bela camisa, né? Bela camisa, né? Do Grêmio. O Grêmio é uma camisa bonita, né? E como que foi a passagem lá no... Não, isso não, é um prazer, viu, Nenê? E lá no Grêmio, como é que foi? No Grêmio foi sensacional, porque eu vim do Botafogo para o Grêmio como reserva, rapidamente ganhei a posição e a torcida gostava muito de mim, né? E eu sempre fui um jogador que, quando tinha jogo difícil, jogo pegado, esse jogo que eu gostava de jogar. Eu sempre pensei, mesmo de garoto, é legal eu dar uma caneta do Figueroa, não no Tião lá do time lá. Figueroa vai dar Ibope, é esse que eu tenho que dar um chapéuzinho nele. Então, quando chegava os Grenais, todos os Grenais, eu fui muito bem, sempre ia bem, sempre fazia gols, preparava gols para o pessoal. E mesmo no Campeonato Gaúcho, joguei contra o Filipão, ganhamos lá do Caxias. Do Caxias? Era xerifão, tem até foto. O Filipão era magrinho, cara, é incrível, era bem magrinho mesmo. Você olhar a foto dele quando ele jogava, fala, nossa, mas não é o Filipão, né? Mas também garoto. E descia botina. E batia. O Filipão xerife. Era xerifão jogando já. Então, foi uma época muito brilhante. Para mim, aprendi muito. O time do Grêmio tinha o Anchieta, o Zequinha, o Tarciso, o Neca, o Picasso, goleiro, o Bolívar na lateral. E jogar contra o Inter, cara, o Inter era Manga, Cláudio Duarte, Figueiredo, Hermínio e Vacaria. Caçapava, Falcão e Carpegiani. Valdomiro, Flávio e Lula. Era uma seleção, cara. É uma seleção. E nosso time era só garoto e a gente ganhamos dele, chegamos pau a pau até nas semifinais. Nós perdemos na prorrogação nas semifinais, porque era para ter ido para os pênaltis. Terminando a prorrogação, o Flávio fez o gol. Certo. Mas foi uma passagem maravilhosa. Uma passagem no veio Grêmio, o brasileiro, né? Veio o Campeonato Brasileiro, joguei o brasileiro e fui titular o ano todo no Grêmio. Sim. Viu, Nenê? Vou aproveitar para falar mais uma vez sobre o sorteio dos brindes, né? Então, pessoal, quem quiser concorrer ao sorteio dos brindes, né? Duas bandejinhas de nhoque da Lalane Croquetes, sobremesa da Esqui Sorvetes e os 50% de desconto
em chuteiras e tênis da Adidas, da Klaus Sports, só responder a seguinte pergunta: em que equipe que o Nenê encerrou a carreira? Como dica, novamente vou falar, é uma equipe de uma cidade bem próxima aqui da gente, aqui de Botucatu, né, e que hoje não disputa mais os campeonatos profissionais. O pessoal está falando Marília ali, algumas pessoas falaram de Marília, mas não é o Marília, tá? O Marília ainda disputa os campeonatos ainda aqui do Paulista, né? do interior aqui de São Paulo. Nenê, antes de continuar sobre sua carreira, gostaria de falar uma passagem aqui, o pessoal me corneta um pouquinho, né? Mas teve um lance, quando você jogava nos veteranos da Ferroviária, eu, né, que depois eu fiz cirurgia de estômago, tal, perdi bastante peso, mas eu tinha 80 quilos a mais que tinha hoje e ainda batia minha bolinha, né? Aí teve um lance lá na Ferroviária, você jogando pela Ferroviária, lógico que não, né, não vai lembrar disso, mas assim, eu como jogava futsal, eu acho que uma das coisas que eu fazia bem era proteger bem a bola, né? Aí eu peguei uma bola no meio de campo, protegi, você tentou tomar e eu toquei rapidinho, daí o pessoal falou, pô, nossa, o profissional tentou tirar a bola do Cacau, não conseguiu, tá? Aquilo foi uma glória para mim, eu fiquei falando aquilo por anos e anos e anos, então é uma passagem bacana, que você acredito que não sabia disso, mas teve essa passagem. Tá? Não, cara, eu joguei um tempo bom aí, né, até o veterano, né? E isso que você está falando, cara, é o cara que joga salão, aprimora a técnica, e você aprimorou a técnica, você vai deixar qualquer um na mão. Eu até comentava com você que tem um cara que eu acho sensacional, impressionante, esse cara que eu gostaria de pegar, se fosse mais garotinho, ainda dava, levar na escolinha e falar, olha, como protege a bola, que é o Ademarzinho. Ademarzinho para mim é fantástico, né? Então o que você fez é a manha do salão, né? Não adianta força, não adianta nada, aí prevaleceu a sua técnica, né? Técnica, sim. Esse não, foi uma passagem bacana que eu guardei, isso até hoje eu lembro. Nenê, daí depois do Grêmio, você passou pelo Furacão, né? O Atlético Paranaense. E ali ainda não tinha o estádio, né? Como é hoje, né? Era bem complicado. E uma peculiaridade disso. Chamava Joaquinzão. Então, e era uma peculiaridade que ficava na Rua Buenos Aires, lá em. O estádio fica na Rua Buenos Aires, né? Isso, eu tive o privilégio de sair do Grêmio e comprar um apartamento do lado na Rua Buenos Aires, num quarteirão para cima. Então eu ficava em casa ali, né? Mas Curitiba, cidade maravilhosa, cara. Gostava demais. E eu no Atlético, eu joguei muito no Atlético. Eu fiz uma campanha muito boa no Atlético. O Atlético, infelizmente, esbarrou na hegemonia do Curitiba naquela época. Curitiba dava as cartas. Então, na hora do vamos ver, isso aí tem uma importância muito grande. E nós acabamos não conseguindo ser campeão. Mas revelou jogadores, revelou o Nilton Batata, que depois veio para o Santos. Para o Santos, né? Isso. Então, joguei com o Buião, ponta direita, Buião, que jogou no Corinthians, tudo, Corinthians. Né? Isso. Então foi uma passagem. Eu lembro do Buião no Colorado, lá do Paraná, que é que a fusão dele com o Pinheiros deu o Paraná Clube hoje, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Fundiu os dois e formou o Paraná Clube. Mas foi uma passagem, para mim, muito boa. A torcida também gostava muito de mim. Então, foi muito legal. Sim. E aí em 77, você vai era um time praticamente desconhecido, pelo menos para mim, o Londrina. E aí foi a melhor campanha do Campeonato Brasileiro da história do Londrina, né? Você participou daquela campanha lá, o Londrina chegou na semifinal do Campeonato Brasileiro, só perdendo para o Atlético ali na semifinal, né? Olha, a campanha do Londrina foi fantástica, porque aí o Londrina, eu estava no Atlético, o Londrina me contratou, montou um time muito bom, tinha vários jogadores do Internacional, do Corinthians, montou um time massa.
E no Campeonato Paranaense, nós até não fomos assim, não chegamos a ser campeão. Mas esse time amadureceu mais. Quando veio o Campeonato Brasileiro, ele começou numa situação difícil de classificação. E por incrível que pareça, era um belo de um time, né? Com um banco de reserva, com uma garotada como Everton, Marinho, paranaense, que foi o zagueiro do Flamengo. Sim. Depois. Então, era um time muito bom. Nós ficamos para repescagem. E a repescagem, cara, difícil. Nós chegamos num ponto, nós ganhamos os primeiros jogos, aí nós tínhamos 2 jogos em Goiás, contra o Vila Nova e contra o Goiás, tinha que ganhar os 2, lá em Goiás. Ninguém acreditava. Nós fomos lá e ganhamos 2 jogos. Ganhamos 2 lá. Aí classificamos para a fase seguinte. Aí o time embalou. Nós ganhamos do Santos, ganhamos... E a chave que nós caímos, que foi uma chave muito pesada, porque nós ganhamos do Santos, nós ganhamos do Corinthians e ganhamos do Flamengo. E do Flamengo. Com o Zico e tudo, todo o pessoal, só os times formados. Aí nós fomos para disputar contra o Vasco, a quartas de final, que era o estádio lotadérrimo lá, né, São Januário. E nós ganhamos de 2-0 do Vasco lá. Sim. E aí nós fomos com o Atlético Mineiro, nós acabamos perdendo esse jogo, e lá em Londrina nós empatamos. Empatou 2-2, eu lembro. O time do Atlético era Cerezo, Reinaldo... João Leite no gol. João Leite, cara, aquele time do Atlético, com o Reinaldo fazendo gol de todo jeito, né? Então foi uma campanha brilhante. Brilhante. Não, eu lembro dessa campanha, eu lembro a vitória contra o Corinthians aqui em São Paulo, né? Acho que, se não me engano, foi 2-1, né? E tinha o goleiro Paulo Rogério, né? Paulo Rogério. Que era do Corinthians e jogou no Londrina, né? E essa semifinal com o Atlético eu estava torcendo muito, porque eu, como São Paulino, não queria pegar o Atlético, né? Eu queria pegar o... Mas daí foi no Mineirão, era difícil ali com o Atlético, foi 4-2, né? E depois empatou em Londrina 2-2. Tava só a história, viu? 3-2, nós estávamos pressionando para empatar o jogo. Empatar. O Mineirão desligou a luz toda. Ah, não, isso eu não sabia. Ficou 15 minutos com a energia, sem energia. Nossa. Aí voltou a energia, nosso time deu uma esfriada, né? Os caras fizeram o gol seguido. Voltou a energia, fizeram o quarto gol, aí matou. Sim. Mas teve um jeitinho mineiro. Teve um jeitinho, como Não, assim, eu me lembro que as semifinais eram o Atlético Mineiro com o Londrina e o São Paulo pegou o Operário de Campo Grande, né? Isso mesmo, que fez uma brilhante. E o goleiro também o Operário fez, né? E o goleiro era o Manga do Operário, eu lembro bem disso. E o São Paulo suou para ganhar. O São Paulo suou para ganhar. Foi 3-0 o jogo, mas o primeiro gol saiu 40 minutos do segundo tempo. Aqui no Morumbi. Eu lembro bem disso aí. Então, Nenê, daí depois do Londrina, aí um jogador, acho que legal de citar também, o Carlos Alberto Garcia, né? Que jogou ali, foi um dos destaques também do Londrina, né? Realmente, ele foi um jogador que sobressaiu muito, ele é muito querido até hoje em Londrina, e tanto isso que valeu para ele a ida dele para o Vasco da Gama, depois do campeonato. Sim. E você chegou também a passar pelo Vasco, né? Então, o Garcia foi para o Vasco, aí o Vasco queria, eu fui para o Vasco, e o Vasco queria me ver, fazer eu excursionei com o Vasco, fiz alguns jogos pelo Vasco, que eles queriam me observar, e o treinador do Vasco era o treinador que foi do Grêmio Gaúcho, e ele conhecia eu de lá, e ele chegou, conversou várias vezes comigo que ele queria eu no Vasco. O problema que eu tive no Vasco é que eu excursionei para o Nordeste, fiz alguns jogos pelo Vasco, tudo. Aí o Vasco queria me emprestar. E como eu havia brigado com Londrina, porque quando eu fui renovar, depois da campanha que nós fizemos, o Londrina queria fazer um salário para mim mais equivalente, uma coisa mais de contenção de despesa,
eu peguei e falei, olha, eu estou indo embora. Aí eu vim para Botucatu, fiquei 6 meses aqui. Aí que eu fui para o Vasco. Mas o Vasco queria me emprestar, não queria me comprar. Entendi. E eu falei, cara, eu vim aqui emprestado, depois não joga, depois já tem problema, eu vou voltar para o Londrina. Eu já fiquei 6 meses brigado com o Londrina aí, parado, quase abandonando o futebol. Aí eu falei, não. Aí São José dos Campos, o pessoal, me barraram, quando eu estava voltando para o Vasco, me barraram lá. E eu lembro que eu fiquei mais ou menos umas 5 horas em São José dos Campos, até eles conseguirem fazer um contrato comigo e tirar da minha cabeça para ir lá. Parou no meio do caminho na Dutra ali, acabou desembarcando. Exatamente, foi o que aconteceu. Eles falaram, não, você vai lá para o Rio, mas passa a conversar com nós. Aí eu entrei lá para conversar e nem voltei para o Rio mais, cara. Porque, na verdade, eu achava que para mim ficar no Vasco ia ser uma furada, naquela circunstância. Sim. Porque jogador emprestado, né? Ou você vai comprado, valoriza, ou se não, complica. Né? Sim. E olha, eu fiz uma escolha boa. Assim, embora eu estivesse trocando um grande clube, mas o São José, para mim, foi muito bom, muito importante e muito bom. Não, e é interessante, né, Nenê? As equipes que você participou aí, que a gente já citou aqui, o Guarani, o Botafogo de Ribeirão Preto na época do Sócrates, né? Talvez uma das melhores campanhas da história do Botafogo. O Londrina também é a melhor, esse com certeza a melhor campanha em campeonatos brasileiros da história do clube. Sim. E essa do São José também, né? Nessa época aí de 79 a 81, né? Inclusive tem um episódio só, lembra, do São José lá, que o São Paulo foi jogar lá em 80 ou 81, acredito eu, que o Mário Sérgio sacou o revólver depois do jogo lá, e ficou o apelido dele, né? Rei do Gatilho. Rei do Gatilho, por causa de um jogo contra o São José lá, né? Porque foi na semifinal e eles perderam pra gente. E eles ganhou em São Paulo de 2-1, parece que foi, e um jogo sufoco, eles segurando e ganharam ainda com gol de pênalti, porque o empate era nosso em São Paulo, né? Mas o São José foi muito bom, porque eles montaram um grande time, perdemos para o Taubaté, o rival, o primeiro ano, eles mantiveram o time, confiaram, aí o time arrebentou, subiu, né, para a primeira, e da primeira deixou o Corinthians de fora de brasileiro, foi lá para cima, fomos para a Taça de Ouro, né? Então fizemos uma campanha brilhante, né? E depois o São José teve um grande problema, que ele subiu, era como o São Caetano, assim, subiu, era um time difícil de ser batido lá em São José, principalmente, mas a prefeitura é que injetava dinheiro no São José. Aí, depois desse sucesso, 2 anos depois, a prefeitura saiu. Aí o time desabou, teve que vender jogadores, foi desfazendo, e acabou até caindo para a segunda divisão. Mas foi uma ascensão meteórica, né? Certo. Mas então, é que assim, a gente fala hoje São José, né? A molecada pode achar que, né? São José, quem que é, né? Mas foi uma grande campanha, né? Grande campanha. 80, 81 e 82, tanto que uma equipe do interior chegar à Taça de Ouro, campeonato, né, Copa de Ouro, como falava, era muito difícil, muito difícil. E nós conseguimos chegar ao Campeonato Brasileiro nesse ano, principalmente em São Paulo, né? E foi uma equipe que eu fiz muitos gols. Então tinha o Tião Marino, que era o artilheirão, né? E eu também fiz bastante gols jogando pelo São José. E hoje o pessoal tem um carinho muito grande, viu, Cacau? Tem jogo, tá sempre, eles me recebem como um joseense lá. Que bom, né? Isso também é uma coisa importante, né, no futebol, né? Você criar essa amizade, vínculo, vínculo com as equipes que você disputou. Nenê, queria falar um pouquinho também de algumas outras. É que o tempo é bem curto, né? 1 hora só pra gente, já passaram quase 45 minutos, né? Então vou abreviar bem. Então.
Não, Vou não, abreviar. eu acho que tá bom. É que são muitos anos de carreira e o papo tá, não precisa abreviar, não. E até se for o caso, não der para a gente falar, se você tiver disponibilidade, a gente pode abrir novamente a Não, live e conversar tranquilo, mais um pouco também, tá? Então, você tem essa tranquilo. disponibilidade, se por Tenho, acaso eu precisar? tenho, Não, então vamos conversar, fica vamos falar tranquilo. sobre a sua carreira. Então, não vamos deixar passar nada, não. Não, fica tranquilo para falar, vamos falar tudo e contar as histórias. Então, daí, depois do São José, a gente passou pela Ponte Preta e Operário de Campo Grande. Na Ponte era um timão da Ponte, né? De 82, né? Também era um timão, né? Nós terminamos o campeonato paulista com grande campanha. A Ponte emprestou eu e o Edinho, outro ponta-direita muito bom do São José. E a gente foi para a Ponte tinha um elenco com o Jorge Mendonça, o Mário Sérgio, Mário Sérgio, Jorge Mendonça, Polozzi, Juninho, Carlos. Carlos no Carlos era o gol, né? goleiro. Lateral direito era o Edson, Edson. O Odirley, lateral esquerdo. Derlei lateral. De Nossa. cá, né? Então era um É, era, timaço, né? E era o aí time eu que fui. foi. É o time que foi vice-campeão, perdeu para o São Paulo no ano anterior, né? Perdeu para o São Paulo em Sim, 81 e aí manteve praticamente o isso. mesmo elenco. Então foi uma passagem muito boa, embora o time não conseguiu chegar a fazer uma grande campanha. Mas Sim, foi um elenco assim que a gente aprendeu bastante com os caras. sim. Não, cara, tudo ícones aí do futebol. E daí a chegada no Operário de Campo Grande, Então, como que foi? o Operário estava mal no Campeonato Mato Grossense e tem um cara que é de São José dos Campos e que se dava com o presidente, e foi no final tinha acabado o nosso campeonato, e eles praticamente foi final de novembro para dezembro, eles podiam inscrever, faltava 40 dias para terminar o campeonato. E eles levaram o Edinho, para dar um reforço no time. E nós acabamos conseguindo ser campeão mato-grossense. Mato Nós, Grossense. aquele ano, o comercial estava disparado na frente, mas foi mata-mata, né? E aí, no Certo. mata-mata, a gente acabou vencendo a final e conquistamos lá o nosso campeonato. Aí voltei, eles pediram para que o treinador era o Castilho, né? O Castilho, goleiro da seleção, né? O Castilho quis a gente de volta e ainda pegou mais uns reforços do São José. E nós disputamos o brasileiro. E lá eu fiz um campeonato brasileiro muito bom. E nesse Certo. campeonato eu fui o segundo artilheiro. O Lima, que depois veio para o Corinthians, foi o O primeiro Corinthians, artilheiro. lembra? Isso. Entendi. Mas nós tínhamos um timão também, né? Time bom tá Do, certo. Do Operário. Nenê, então vamos conversar mais um pouquinho, ainda faltando uns 10 minutos. Então, da gente, depois, a hora que der o horário, a gente encerra e depois volta novamente em legal. seguida, depois de uns 3 ou 4 minutos, tá? Então, para a gente conversar com calma, aí tem alguns assuntos interessantes aqui. Pessoal, quem ainda não se manifestou e quiser concorrer aos brindes, vamos sortear no segundo tempo da live, né? Como é futebol, né? Para o primeiro tempo, toma uma aguinha em segundo tempo. Quem vai concorrer aos prêmios da Lalane Croquetes, né? 2 bandejinhas de nhoque da Lalane Croquetes, a sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto lá do Murilo da Causa Esporte em qualquer chuteira ou tênis da Adidas para prática de futebol. Só responder a pergunta, né? Em que equipe que o Nenê encerrou a carreira? É uma equipe aqui bem próxima de Botucatu e que hoje não disputa mais os campeonatos profissionais. Nenê, aí do Operário, você veio para Portuguesa. Para Sim. Portuguesa. Como que foi na Portuguesa? Eu gosto muito de falar isso, que a gente fala em Portuguesa. Hoje parece que é uma equipe aí de segunda divisão, uma equipe. Não, a Portuguesa era um dos grandes de São Paulo. O jogo Português e Corinthians, o jogo Português e São Paulo eram clássicos. Né? E o Com pessoal certeza. assim, mais novo não tem essa noção. E daí como que foi a chegada Portuguesa aqui?
E a sua Então, passagem lá? eu fiz uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro. Aquela época, inclusive, tinha chuteira de prata pela revista Placar. Eu ganhei troféu da revista Placar num jogo contra a Portuguesa. E eu estava entre os pontos esquerdos, né? Só que quem jogasse mais o campeonato, ele acabava levando vantagem. E nós paramos nas oitavas de finais, então não deu para mim dar prosseguimento naquela pegada que eu estava. Mas pela campanha que eu fiz no Operário, a Portuguesa se interessou, né? O Atlético Paranaense também me queria de volta. Tinha várias equipes querendo que eu viesse a disputar com eles, né? Mas eu preferi a Portuguesa, porque eu falei, se eu jogar na Portuguesa, eu já estou com 34 anos, 33, 34. Eu consigo dar um gás na minha carreira, pelo nome de jogar na Portuguesa, jogar mais Sim. 2 anos, 3 anos. Então eu falei, eu vou correr atrás para mim ficar na Portuguesa. E o seu José Paulo era o treinador, e ele acabou pedindo a minha contratação. Aí eu fui para a Portuguesa. E a Portuguesa era um timaço. Pena que a Portuguesa tem o problema que todo mundo sabe, que é, como diz o Filipão, a turma do amendoim, a turma ali da diretoria, a turma que fica dando palpite. A portuguesada não é mole, cara. Certo. E isso atrapalhou muito o desenrolar da equipe. Porque, olha, a equipe ela tinha o Eduardo na zaga, ela tinha o Leís, que era um baita de um zagueiro. Veio do Juventus, né? Isso. Alberes, que veio do Sport de Recife. O Heriberto e o Almir, que era do meio de campo do São Paulo. São Paulo. Né? Isso. Toquinho, ponta direita. Mirandinha, centroavante. Fazia gol pra caramba. E eu de ponta esquerda. E o Edu Mendonça também, né? Mendonça. E o Mendonça, bem lembrado. O Mendonça, que era um craque, né? Jogou no Botafogo do Rio, tudo. O Mendonça. Então, era um timaço a Portuguesa, cara. Mas a gente não fez uma campanha brilhante, sabe? A gente fez uma excelente campanha, mas não chegou a chegar, vamos dizer, a disputar título, né? A semifinal. Mas foi um momento muito importante para a minha carreira também. Sim. Passar pela Portuguesa, na época, pro currículo foi excelente, né? Com certeza. Com certeza. Nenê, então, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos encerrar o primeiro tempo, vamos falar assim, né? Tá faltando aí poucos minutos. Encerramos o primeiro tempo, né? Daí só tomar uma aguinha, uns 3 a 4 minutos a gente volta no mesmo esquema, tá? Eu abro de novo a live, você entra e a gente faz da mesma forma, pode ser? Para daí a gente encerrar, fazer o sorteio com calma, conversar sobre os outros assuntos ainda que tem, os outros clubes que você defendeu e fazer o encerramento, pode ser? Tranquilo, Cacau. Tá certo. Então, pessoal, obrigado por enquanto, Nenê, obrigado por enquanto. Estamos saindo, daqui 3 a 4 minutos a gente está voltando então. Obrigado. Ó, quem está gostando, volta e fala para outras pessoas entrarem. Quem não está gostando, não fala nada, só sai e não fala mais nada. Tá bom? Então, daí, no segundo tempo, nós teremos o sorteio. Até daqui a pouco, então, Nenê. Estamos encerrando. Valeu. Valeu.